Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu finalmente trago a resenha de The Beauty of Darkness, que é o terceiro volume da saga das Crônicas do Amor e Ódio, que tem The Kiss of Deception, The Heart of Betrayal. Se vocês querem saber a resenha deles, clique aqui. Então esse vídeo vai conter spoilers dos dois livros anteriores. Não vou colocar spoilers do final da trilogia, não quero estragar pra ninguém. Mas eu preciso mencionar elementos do que já aconteceu, em Kiss of Deception e Heart of Betrayal para poder comentar desse livro. Então, estejam avisados. Se você já leu, fica à vontade para assistir esse livro. Se você não leu, mas não se importa com spoilers também, bem-vindo. Agora, se você pretende ler a trilogia, não leu nenhum dos dois primeiros livros ainda, pode sair, eu não fico chateada. Eu não guardo de ninguém o fato de que eu amo muito essa trilogia. Eu acho que ela foi muito bem construída do início ao fim. Todos os livros são maravilhosos, todo livro tem alguma coisa que me mantém presa a ele, traz algo novo da história. E, por exemplo, o primeiro livro trouxe vários questionamentos que foram respondidos nele mesmo, então nada se arrasta para resolver só no terceiro, por isso que cada volume é bom. O segundo volume, que fica bem no meio, não é arrastado, ele tem muito acontecimento também. E, enfim, vamos comentar, então, The Beauty of Darkness, que é o encerramento dessa trilogia, que eu já adianto, eu acho que foi muito bem encerrada. Então, a gente já tem a Lia, foi resgatada de Venda com a ajuda do Rafe e os seus amigos. O plano deles deu certo. Então, com os amigos do Rafe aparecendo a cada página, eu gostava mais deles, são fantásticos. O plano deles funcionou muito bem, conseguiram tirar a Lia de Venda. Teve aquela tensão toda, no final do livro anterior, com a tentativa de assassinato do comissário. E a gente perdeu a Aster, que foi tipo um choque. Não deu tempo nem da gente sentir o luto por ela e já tava um monte de coisa acontecendo, né? E aí, agora, aparentemente por direito, a Lia é regente de Venda, né? E isso traz muitas consequências interessantes para esse livro, que vão ter repercussões, assim, maravilhosas. Você vai ver como as ações dela no livro anterior, ela em Venda, toda aquela questão dela ter se esforçado para conhecer o povo, dela ter sentado lá e feito as orações dela, vai misturado com esse ataque ao comissário, no qual ela teria o direito da regência, como isso vai impactar também mais pra frente na lealdade, assim. Tudo nesse livro, assim, puxa coisas do anterior, claro, de uma maneira muito legal. E você vê a força da Lia, você vê o quão longe ela foi, né? Ela fugiu de casa porque não queria casar com esse príncipe que ela não conhecia por uma aliança política, porque eles estavam, querendo se proteger contra a Venda. E aí, de repente, ela para em Venda, se torna regente. O caminho que essa menina percorreu, ninguém nunca teria imaginado. E aí agora, tem toda essa questão do novo papel da Lia em toda essa questão política. E as notícias vão chegar, em Morrigan. E a gente vai acompanhar, então dessa vez vamos ter pontos de vista da Pauline, algo que a gente tava na incerteza de como ela tava, como tá o pessoal lá. A gente vai ver um pouco da dinâmica de como estão as coisas. E até ter uma espiadinha no que tá acontecendo com a família da Lia, o que tá acontecendo lá. Porque a gente descobriu, que tem coisas suspeitas acontecendo. Porque a gente viu um pessoal lá de Morrigan em Venda. Tem várias perguntas ainda para serem respondidas. E esse livro vai responder todas elas muito satisfatoriamente, na minha opinião. Então, assim, tem coisa demais, né? Tá a tensão crescendo cada vez mais entre esses reinos. A Lia tá numa posição de poder muito maior do que qualquer pessoa imaginava, mas isso tem consequências também. Como vai ficar a lealdade das pessoas em relação a ela? O que ela vai fazer? Como estão as coisas, com a família dela no reino dela? E ainda nós temos, o final da Canção da Venda, que a gente descobre aí os últimos versos. Então fica mais uma pergunta no ar do que vai acontecer com a Lia. Gosto desse livro porque eu já mencionei, uma protagonista feminina forte, mas que não precisa quebrar estereótipos femininos para poder mostrar essa força, Ela é inteligente, ela é esperta, ela é atenciosa, observadora, tem empatia e tudo isso trabalha a favor dela e ajudou ela a chegar tão longe assim. A gente também vai aprender mais nesse livro sobre o Rafe e toda a questão de Dalbrek, como é que está sendo. A gente vai reencontrar outros personagens que a gente
acompanhou nos livros anteriores, mas eu não vou falar muito para não dar detalhes, mas eu gosto de poder revisitar isso, né? Eles fizeram uma jornada de Morrigan até Vinda e agora estão tentando fazer essa jornada de volta, esse caminho de volta. E tanto a Lia como o Rafe e o Caden são todas pessoas diferentes das pessoas que eles eram quando eles fizeram essa jornada pela primeira vez. E aí tem uma parte do livro, não vou dar detalhes pra vocês, mas em que mais uma vez o romance me agrada, porque você vê que não é um romance tóxico, sabe? Tem muito respeito e amor ali. É um pouco diferente, né, como eu disse, do que a gente costuma ver do clichê de falta de comunicação e de problemas que poderiam ser resolvidos de outra maneira. E nesse romance a gente vê que tem a comunicação, tem a compreensão, a empatia e um amor e respeito que ficam em primeiro lugar, sabe? Então, isso também é uma das coisas assim, apesar de ter uma protagonista maravilhosa, uma história interessante, aventura, ação, tem também um romance bem construído, que parece real e saudável. E assim, né, uma coisa que eu acho legal também desse livro é que como a gente tá aí, ali é uma princesa, o Rafe é um príncipe, a gente vê uma parte, assim, dos conflitos, uma parte dessa guerra que tá pra vir, do ponto de vista mais do planejamento estratégico, né? Eventualmente vai vir um confronto aí, a gente fica esperando, né, que tenha um confronto mais de batalha, mais ação, assim. Mas muitas coisas ficam nos bastidores, né? E a gente acompanha isso porque são protagonistas de muita influência política. E eu gostei também de ver esse lado, né? Eu gostei também, né, que o livro tem vários pontos, né? Tem a parte do conflito, né, que tá acontecendo. E aí tem o romance. Aí tem o crescimento pessoal dos personagens. Tem relação deles com as outras pessoas da vida deles. E nenhum desses elementos se sobressai sobre outros. Todos funcionam, assim, coexistem de uma maneira de muito equilíbrio. Então, não é ação demais, não é romance demais, então nada fica chato. Eu achei tudo na medida muito certa, que fez com que a minha leitura do livro fosse muito gostosa e muito rápida. Porque ele não ficou cansativo em momento nenhum, estava sempre trazendo coisas, atualizando as coisas, trazendo respostas e novas perguntas em vários campos diferentes da trama. E a maneira como o livro terminou me surpreendeu muito. Eu não imaginava que o final fosse ser o final que a gente teve, né? Não imaginei que, né, que iam chegar onde chegaram, mas ao mesmo tempo fiquei muito feliz com o final. Ele me surpreendeu e fez muito mais sentido pela jornada dos personagens, pelo que a gente acompanhou da história, do que as minhas expectativas, né? Às vezes eu torcia pra uma coisa porque era o mais clichê, o mais agradável pra mim, mas o que aconteceu realmente combina muito mais com toda a história, com toda a mitologia, com todo o crescimento dos personagens. Foi muito satisfatório. Eu amei o livro, amei o final. Esse terceiro livro, ele é muita coisa do início ao fim, né? Ele é bem intenso. Então eu amei ele do início ao fim, mas ele fechou bem a trilogia e conversa com todos os outros dois e são maravilhosos. Mas em resumo, livro maravilhoso, trilogia maravilhosa, recomendo a todos. Sério. Se uma pessoa falar perto de mim que quer ler esses livros, eu vou falar assim, leia. Por favor, leia, vale a pena. Sério. Em grupos por aí eu já falei várias vezes sobre esses livros e que vale a pena lê-los. Então, é isso. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!